Prosperidade não é ter muito dinheiro, é de nada ter falta. E de nada ter falta não é que não vai faltar, mas é que a presença de Deus vai estar ali, sabe? E é isso que importa. A minha família, ela era desse jeito. Minha mãe, ela sofria pra caramba, sempre com as contas no vermelho em casa, mas nunca faltava. Entendeu? Ela fazia o que era preciso. Meu pai já tinha falecido, minha mãe tinha que se virar nos 30 pra poder ir lá e fazer dar certo. Então, assim, eu falo pra molecada, eu falei, não se trata de dinheiro e da quantidade de dinheiro que você tem. Dinheiro é uma energia. Você atrai ele em detrimento de quem você é. Então, a partir do momento que você estabelece seu propósito de vida, você caminha pelo caminho correto, você começa a mudar a sua energia, começa a ter atitudes boas, coerentes, você impõe valor para a sociedade, é natural que o dinheiro surja na sua vida de alguma forma, você vai receber dinheiro. E não importa a quantidade, entendeu? Você vai receber o que for seu de direito, e acabou. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, se amanhã o Super Xandão vai lá e perde o carro, perde a casa, perde, sei lá, tudo, o material, né, que tem, eu não vou deixar de dormir à noite por causa disso. No outro dia eu vou acordar e vou fazer a mesma coisa, vou ser quem eu sou do mesmo jeito, entendeu? É isso, essa é a riqueza. O que importa é a motivação, é a raiz, é a essência. Não é o que você consegue de material, é o que tá dentro. E o maior erro é o cara ter medo. No fundo é assim, o medo de perder impede que as pessoas ganhem. É simples. Não é? O que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz, por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro. Porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Quando isso acontece, eu sinto que estou caminhando para construir aquilo que eu chamo de legado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. O nosso estado acelerado em função do momento que vivemos no mundo, em função da aceleração tecnológica, em função de tudo que nos cerca. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida, é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos em última instância é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. Nós vivemos uma espécie de síndrome de Zeca Pagodinho. Já ouviram falar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Nunca se renda à mediocridade, nunca limpe o sangue no olho. Eles querem que tu se contente com pouco. Pouco dinheiro, pouca diversão, um relacionamento mediano, amizades rasas, uma vida mediana. É normal ter medo do futuro? É claro que é normal ter medo do futuro. O mundo tá caótico. Mas não é porque o mundo tá caótico que tu vai se voltar pro caos do mundo. Se volte sempre pro indivíduo e não naquilo que tu não tem controle. Isso significa tu dar atenção para aquilo que tu tem controle. Para você mesmo e não pro mundo como um todo, pros problemas do mundo. Isso você não controla. É simples, se o mundo está mais difícil, fique mais forte e encare tudo isso como se fosse um jogo. E tu não tem uma ideia de como vai ser teu futuro, tu não tem uma carreira e não pretende ser o melhor na tua área, ou não tem uma ideia genial de negócio, então tá na hora de tu começar a pensar em que buraco tu tá jogando o teu tempo e desperdiçando a tua energia vital. Sinceramente, cara, começa a pensar quantas horas por dia tu gasta nas redes sociais,
admirando a vida das outras pessoas e vendo como a vida das outras pessoas é melhor do que a tua. Na verdade, não é melhor do que a tua, porque essas pessoas fazem as mesmas coisas que você. A questão é que você faz isso como se fosse uma droga. Você consome essas informações como se fossem droga. Está tentando ficar cada vez mais conectado, quando na verdade deveria estar se desconectando daquilo que não importa para ti. As pessoas reclamam que elas estão cansadas, desmotivadas, desanimadas, mas nunca param para pensar quais são as coisas que estão drenando a energia vital delas. A gente só conversa com quem tá na busca. Na busca de se tornar um ser humano melhor, na busca de atingir o seu potencial máximo. É assim, é o motivo da gente estar encarnado na Terra, mano. Nós estamos encarnados aqui, a gente pergunta, eu falo, por que você tá aqui na Terra? Você sabe por que você nasceu? Por que você tá aqui na Terra? Qual que é o jogo da vida? Aí eu falo, eu tenho um jogo, o jogo da... Aí a pessoa fala, o que você veio aqui pra fazer podcast? Vim jogar basquete? É muito pequeno, cara. É muito pequeno, sabe? Só que aonde que eu digo a parada? O que é o jogo da vida? O jogo da vida é encontrar Deus. Queira você ou não. Eu não tô falando nada de religião. Este é o jogo da vida. Achou, ganhou. Game over. Só que o que acontece? Ensinaram pra nós com religião. Chato pra caramba. Sermão, aí a gente tem que ser todo quadradão e não pode fazer nada. Aí nós vimos um monte de gente que se diz religiosa, espiritualizada, fazendo uma pá de merda e fala, isso aí é uma bosta. Ninguém ensinou pra nós, Igor, como a força, porque é o que é, a força pra resolver qualquer parada, sabe? Pra você sair de qualquer situação. Está num relacionamento abusivo, agora você tem a força pra sair fora. Você tá num ambiente de merda, você tem a força pra sair fora. Você quer falar não pra pessoa que tá te fazendo a proposta, você tem a força pra falar não. Você agora tem a força. Sem ele, nós não temos essa força. Sozinho a gente não aguenta, porque o mundo domina a gente. Sabe, o que a gente deixa claro e conversa com todo mundo... Sabe, daqui eu falei, todo mundo manda na gente, mano. A vida inteira. Todo mundo manda, tudo manda em nós. Dá um exemplo. Tua família manda em você. Só falta ter que trabalhar pra viver, né? Tua família manda em você. Aí o dinheiro, o trabalho manda em você. Sabe, o que for. O que for. Escolhe qualquer coisa que você tá. Manda em você. E você não tem a força pra ser você. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, se estudar, se dedicar àquilo que você, né, a sua atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Uma das coisas mais interessantes, eu dizia assim, eu tenho que convencê-los diariamente, ou quase diariamente, a fazer algo que eles não querem fazer eventualmente para chegar onde eles querem chegar. Ainda que eu não consiga ver os seus olhos, ainda que eu não saiba da sua história, eu não sei quais são os erros que você comete todos os dias e tenho uma convicção. Todo mundo aqui gostaria muito de ser feliz. Nós demonstramos com o nosso comportamento o absolutamente contrário do que a gente deseja. Sei lá em que momento você começou a destruir o que você é, sei lá em que momento você desacreditou das suas possibilidades, mas eu tenho certeza que você gostaria de acertar. Eu sei que você gostaria de virar o jogo, para que você tenha condições de erguer a sua voz, para que você tenha condições de desafiar-se. Chega de moleza, é tempo de desafio, meu amigo. Se você não romper com aquilo que te destrói, você não está sendo honesto com você, porque é a sua vida que vai mudar, é a sua vida que vai ficar melhor quando você conseguir arrancar do seu coração aquele sentimento obsessivo. Coragem, não tenha erro, vai dar certo. Não vai ser fácil, claro que não vai ser fácil, porque endireitar os caminhos, arrancar de nós o que nos vicia, é sempre doloroso, mas é libertador. Um dia de cada vez, como se você tivesse que andar uma estrada e você só pode andar aquela estrada à medida em que você desafia o passo de cada dia. Que não adianta nada você olhar, meu Deus, isso é longe demais. Longe demais é só para quem é preguiçoso.
E um passo de cada vez a gente acaba chegando. O seu coração tem riquezas que você ainda não conhece. Se você está espiritualmente bem posicionado no mundo de hoje, você será capaz de dizer não a tudo aquilo que vai nos deixar mais imbecis. Tenha coragem de desafiar o seu coração preguiçoso. Jogue hoje fora tudo aquilo que te destrói. Jogue fora esse sentimento ruim. Você merece. Está na hora de recomeçar. Que não lhe falte coragem, simplicidade, despojamento de chegar lá e dizer: eu errei. Não tenha medo, desafie-se. Acreditar nisso, sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, isso dá um senso de alegria, de felicidade, né? Accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. Mas quem de nós não se lembra daquela pessoa e diz: se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Se não fosse por ela, eu não teria alcançado aquele patamar. Até papai e mãe às vezes, né? Nós falamos isso. Mas o fato aqui é do papel. Porque ao líder, ao coach, orientador, não cabe fazer aquilo apenas que é conveniente no momento, mas sim aquilo que é certo. E o que é certo muitas vezes não é popular, não é agradável, mas é o certo a ser feito. Há de haver um propósito sempre. Propósito, construir propósito, gente. Qual é a causa? O que move aquelas pessoas? Qual é o seu porquê? Aos jovens eu falo sempre isso. Perder não é fracassar. Essa é uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos jovens. Eles querem empreender, eles querem realizar. Vamos dar possibilidades a eles. Entender que o erro faz parte do processo. Ah, mas você briga muito? Brigo sim. Mas eu não brigo quando eles erram. Eu brigo quando eles estão focados, quando eles não cumprem algo que foi pactuado. Mas quando eles erram porque tentaram alguma coisa, ok. Desde que aprendam rapidamente e usem aquilo como experiência para não errar de novo. Nós temos que aproveitar aquilo. Porque nós rotulamos muito o erro como um fracasso. Errar não é fracassar. Perder, quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. E eles desistem muito rapidamente. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Esqueçam. Sigam em frente. Porque muitas vezes você está naquele ambiente e fala: pô, mas não é isso que eu quero. Sabe? Não é isso que eu quero. Então ali você vai encontrar essa força. Eu não tenho como te explicar, eu só posso te mostrar. Para você fazer o que você ama. Porque aí é o segredo da parada. Que aí Deus é amor. Onde tem amor tem Deus. Onde tem Deus tem tudo. Aí agora, fazer podcast tem amor? Com Deus tem amor. Não, se Deus você é amor. não, mas eu falo, você... No meu caso, tem, porque eu amo fazer isso aqui. Então, aí pegou. Então agora virou propósito. Porque tem amor envolvido. Agora, jogar basquete tem amor pra cacete. Então virou propósito. Então, é pra isso, mano. Se a gente tiver a coragem de fazer o que a gente ama, sabe? Eu amar o que a gente faz, o amor tá envolvido aí na parada, as coisas começam a mudar. Então a leitura da Bíblia, ela colocou as coisas em outro patamar. Se você perguntar pra mim o que mudou tudo, foi a leitura da Bíblia, ponto. O cara falou: quero uma vida extraordinária. Novo Testamento de Mateus, Judas, um pouco todo dia. Entendeu? Você entende? Aí você pode ver todo mundo que fala: ai, que não sei o quê, ai, você não precisa disso. Eu falei assim: ninguém precisa de nada, meu brother. Isso aqui é uma opção. Eu quis me aprofundar no meu relacionamento, na minha cura. É isso. É você se aprofundar, sabe, no seu autoconhecimento. Sabe? Você vai descobrir, na verdade, muito bem quem você é. Só que como tudo na vida leva tempo. Não é algo, você pega: eu fiz, eu estou curado, eu estou santificado. Porra nenhuma, mano. Sabe? Lembra que isso que é legal deixar muito claro pra galera, mano. É o seu dia a dia. São suas atitudes que vão dizer realmente, sabe, o seu compromisso com você. Com ser esse ser humano extraordinário. Não é a leitura da Bíblia e não é o fazendo, consagrando: agora eu me tornei um ser. Porra nenhuma, queremos ver ação. Falar é fácil. Quero ver as atitudes. Você tratando a sua mulher cada vez melhor, a sua mãe cada vez melhor, o seu compromisso com o trabalho que você concordou em executar da melhor maneira, sabe? Você tratando o próximo cada vez melhor.
Entendeu? Você estando esperto para não cair em ciladas, entender que você tem uma escolha, que você pode falar não, você ter a força para falar não e executar. Então tudo isso só vale com atitude. As pessoas querem uma fórmula sagrada, mágica, né? Mágica, não vou falar sagrada. Uma fórmula mágica. Pumba, fiz isso. Meu brother, nós fizemos isso, agora começa uma jornada. Cada vez é uma experiência. Mas todas elas têm um contato divino extraordinário. Sabe? Extraordinário. Mas assim, para você entender, tem uns momentos muito fortes, né, de pedido de perdão, sabe? Tem momentos gigantescos de gratidão absurda pela vida, por tudo que Deus, essa oportunidade que Deus nos dá de continuar evoluindo, mas todas elas têm uma coisa em comum, né, que é esse contato cada vez mais forte com a divindade máxima, que é Deus, que é Cristo, né? Então, assim, fica cada vez mais forte a relação com o mundo espiritual. E é isso, é para as pessoas deixar os outros em paz, mano. Agora você vai cuidar de você, é sobre você. Deixa o mundo em paz, mano. Você veio cuidar de você. Então, por isso que você fecha os olhos. E aí vai vindo, e aí então você vai criando cada vez mais consciência, sabe, para poder se tornar uma pessoa melhor. Mas tudo isso precisa ser revertido em atitude. Então, quando eu vou ver os meus pais, para você ter uma ideia, eu sempre me preparo antes. Coisa que a gente nunca fez. Você só entra para ver seu pai, sua mãe, entra e você não se prepara. Aí eu falo, deixa eu me preparar para não ser um cuzão, para ser uma pessoa legal. Se minha mãe repetir alguma história, que ela conte de novo. Se o meu pai fala, que ele conte de novo. Você começa a se preparar para ser um ser humano melhor. A motivação tá aí, ela sempre existiu. Quando você está desmotivado, é porque alguma coisa está drenando a tua energia vital. O que está drenando a tua energia vital hoje? Tua motivação? São as filas, o trânsito, o Instagram, são as drogas, o álcool, são as ideologias, é a guerra dos sexos, é um relacionamento problemático? É uma paixão não resolvida, a ex que terminou contigo? O que é que está drenando tua energia? Tanto a física quanto a mental. Entenda isso de uma vez por todas. O teu maior ativo de investimento não é dinheiro, é o teu tempo, é a tua energia. Onde tu coloca a tua energia? Onde é que tu coloca o teu tempo? Por mais que pareça papo de autoajuda, mas a matemática do sucesso é muito simples. Bons hábitos mais corpo e mente potentes mais conhecimento igual a sucesso e criação de realidade. E mesmo que vitimismo seja a moda hoje em dia, tu não precisa fazer parte dessa modinha. E nunca se esqueça que quanto mais de baixo você sair, mais consistente será o seu império. A gente pode realizar grandes coisas se a gente for determinado, se a gente tiver o foco. Se você for uma pessoa focada, né, então você logo vai entender o seu propósito. Você vai ser determinado a realizar e concretizar esse seu propósito. Mas o nosso propósito ele é muito maior do que a gente imagina às vezes. Mas basta você ter o foco realmente. Ser uma pessoa determinada. E quando você se concentra em tudo isso, você de fato consegue mudar o impossível. E essa é a grande lição que eu tiro dos meus pais. Meus pais nunca falaram para mim, você não vai conseguir. Mas a grande sabedoria que meus pais tiveram, para justamente eu entender que nós podemos mudar o impossível. Porque o impossível é uma questão assim que você olha e você já, eu vou conseguir, ou você vai olhar e você não vai ser focado o suficiente, vai falar, não vou conseguir, e aí você não vai conseguir, pode ser uma coisa simples. Então, às vezes, nos momentos muito difíceis da nossa vida, a gente vai mudar o impossível, a gente vai inovar, e às vezes vai te perguntar, da onde veio essa ideia? Então são desses momentos que a gente vai mudar o impossível, a gente vai inovar. Continue mudando o impossível.
Continue fazendo isso. Faça a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente muda o impossível, a gente se torna exemplo. O que adianta se a gente não viver isso? E isso, eu acredito muito que todos nós podemos ser um grande exemplo. Então, busque ser a sua melhor versão. E eu digo para vocês, busque ser o melhor exemplo que vocês podem ser. Busquem ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor colega de trabalho. Porque dessa maneira a gente vai impactar o mundo, a gente vai fazer diferença. De você ser o exemplo, de você realmente fazer a diferença onde você está. Porque você pode ser e inspirar as pessoas. Isso não tem uma coisa tão gratificante de alguém chegar para você e falar: você me inspira. Melhor ainda é você poder inspirar quem está ao seu lado. É ir fazer, né? Tem que acreditar que isso vai fazer a diferença. É a tua força de vontade de não cair diante de um problema. Saber que aquele problema só está te tornando mais forte, só está te tornando mais resiliente, só está aumentando o teu músculo, que você vai conseguir o que você quiser, você vai ser quem você quiser, construir quem você quiser, aí dentro de você, não é dentro de ninguém mais, é dentro de você. Você vai construir isso, você já está construindo isso. Mas você não pode parar, você tem que continuar, dia após dia. E tem que fazer disso o teu ofício, tem que fazer disso a tua glória. Você não faz nada para chegar, você faz até chegar. E você vai construir essa força mental dentro de você. Porque vale muito a pena, velho, você seguir o caminho correto. Você não passar a perna em ninguém, você não puxar o tapete de ninguém, você não desejar mal pra ninguém, cara, e você fazer o seu trampo. O seu trampo é a sua maior resposta para qualquer coisa.